Olá, glória a Deus. Estou de volta, sou o pastor Van e juntos nós vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. A Ele toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder. Morto e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo na minha vida e na tua vida. Glorifica o nome dele para todo sempre. Amém? Bendito seja Deus. Então, vou dar continuidade e o tema é a maior prova bíblica de que a alma não morre e nem fica inconsciente e nem presa na sepultura, tá bom? Então vamos lá, vamos comigo, me acompanha, sou o pastor Van, me ajuda aí, ajuda o canal a crescer, dá o like, compartilha e se inscreva no canal, ajuda seu amigo se inscrevendo no canal para a glória de Deus. Bom, o tema é este aí, né? O versículo chave é este: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo, a parte física, visível, e não podem matar o espírito, a alma, certo? Não podem matar. Por quê? Porque a alma não morre. Já falamos muitas coisas boas, eu acredito que você viu o vídeo anterior e já percebeu que realmente, pastor, concordo com o senhor, nunca tinha lido esses versículos, ou nunca tinha prestado atenção desta forma, né? Eu entendia, como dizia as testemunhas de Jeová, que a alma era aniquilada, que a alma ficava inconsciente após a morte. Entendia também como pregam os irmãos adventistas do sétimo dia, e também entendia até o vídeo anterior, como diziam os nossos irmãos da escatologia consumada, que o espírito ou a alma, o espírito, né, ficava preso na sepultura. E hoje, depois que eu assisti o seu vídeo, o seu estudo, já não consigo mais enxergar desta forma. Glória a Jesus. Ou seja, a alma ou o espírito é imortal, sobrevive à morte e entra diretamente na presença de Deus, né? Os salvos em Cristo Jesus, os predestinados, os eleitos, os escolhidos, os santificados pela palavra de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, outra coisa que é muito importante de que a alma não morre, olha agora os versículos que eu vou lançar para você. Olha só. Vamos ver aqui Mateus capítulo 22, Mateus capítulo de número 22, e o versículo de número do 23 ao 33. Do 23 ao 33 que diz: no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram. É aquele texto que você, no final você vai entender isto aqui. Perdão, saiu agora na tela aí agora. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não... Mateus 22, do 23 ao 33. Deixa eu ver o que é que diz aqui o 33. Bom, vamos para cá. Então, se morrer alguém, ele vai dizendo, né? Ora, houve certo, primeiro foi casado, segundo, aquele contexto que você já sabe. Mas eu quero chegar a isto aqui, a este entendimento aqui. O 31. Olha o que Jesus diz. Olha a conclusão de Jesus, né, na morte. Olha o que Jesus conclui dizendo assim, ó. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo, foi que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E a multidão com esta palavra de Jesus? E as multidões, ouvindo isto,
ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ou seja, Deus não é Deus de mortos. Então, o justo, o salvo, né? Os escolhidos de Deus ou de Cristo, que morriam mesmo na antiga aliança, no antigo pacto, né? Aqueles que morriam, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, as almas deles já estavam encomendadas, já eram diretamente na presença de Deus e ficavam vivas. Deixa eu lhe chamar uma atenção aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esta expressão que Jesus disse aqui, esta expressão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos. Esta expressão, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Esta expressão significa dizer que aos que morriam, os eleitos do antigo pacto, aqueles que morriam, estavam, a alma ou o espírito, ou as almas ou os espíritos, estavam vivos na presença de Deus. De maneira nenhuma ficavam inconscientes e nem ficavam presos na sepultura, mas estavam na presença de Deus, conscientemente. Olha a expressão que Jesus disse. O Deus, eu sou, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou. E isto, Deus é eternamente. Os mortos sempre estavam presentes na presença de Deus, o seu espírito, a sua alma. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Entendeu aí a expressão? Quem morre está sempre na presença de Deus. Apocalipse, é só você ir lá, Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, que você vai entender isto aqui. Então Deus é o Deus de vivos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Jesus, o Deus de Maria, ok? Outra observação aqui muito importante. Elias e Moisés morreram, sim ou não? Sim. Olhe porque eu não creio na imortalidade da alma. Isso aqui é muito forte, que eu vou falar para você, que eu vou revelar para você. Então, a maior prova bíblica de que a alma não morre e nem fica inconsciente ou preso na sepultura é isso aqui, que eu vou falar para você agora. Elias e Moisés morreram? Morreram. Vamos ver a morte de Elias, que o adventista do sétimo dia, a igreja adventista, diz que Moisés foi ressuscitado. Olha lá. Mas vamos ver a morte de Moisés. Moisés morreu? Morreu. Deuteronômio, deixa eu achar aqui, Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo do 1 ao... Vamos ver logo, Deuteronômio 33, versículo de número 1. Olha o que é que diz. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou e os filhos de Israel antes de sua morte. Olha só. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Moisés abençoou os filhos de Israel, certo? E o texto e as palavras em seguida diz que foi antes da morte dele, ou seja, Moisés morreu. Mas vamos ver um texto mais claro? Vamos. Capítulo 34. Capítulo 34, do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. 2. E todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. 3. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe
o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Olha o 5. Assim morreu ali Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Então o texto alega, afirma, confirma que Moisés morreu ali. Moisés morreu literalmente. O corpo padeceu. Chegou o tempo de validade, acabou. O corpo morreu, foi sepultado, enterrado, conforme. E a alma de Moisés? E o espírito de Moisés foi exterminado, ficou inconsciente ou ficou preso na sepultura? Será que o espírito de Moisés ficou preso na sepultura até o ano 70? Vamos ver isto aqui. Elias morreu? Vamos ver 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 2, versículos 9 e ao 11, que diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que... Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. 10. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu lhe pergunto, isto prova que Elias morreu literalmente? Não. Isto não é prova de uma morte. Elias não morreu aqui. A morte de Elias não morreu aqui. Apenas ele foi trasladado. Ele subiu no redemoinho e foi para outro lugar, ok? Como é que provamos que Elias morreu? Qual é a prova real, verídica da morte de Elias? Então, esse texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 11, não prova que Elias morreu. A maior prova de que todos os profetas, de que todos os homens e mulheres da antiga aliança morreram, como Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Noé, Moisés e Elias morreram, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Vamos ver, a maior prova de que Elias morreu está aqui, Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 13. Olha só o que é que diz o texto, versículo 13, diz assim, ele está falando aqui, o autor aos Hebreus, que eu digo que é Paulo, você disse que é Barnabé, o outro diz que é Elias, o outro diz que é... Não importa. O autor aos Hebreus diz assim, ele está falando dos heróis da fé, homens e mulheres da antiga aliança. E quando ele chega no versículo 13, ele vai dizer que todos eles morreram. Isso ele já vem falando na escala. Ele vem falando de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de Noé. Aí chega de todos os profetas. E quando ele chega no versículo 13, ele confirma a morte de Elias. Quando ele diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, todos estes morreram. Quem? Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Eliseu, Elias, Noé, todos os patriarcas, todos os homens, todos os profetas, todas as mulheres da antiga aliança, o texto diz, morreram na fé. Então esse texto prova que Elias morreu. Agora,
pastor, o que é que o senhor quer dizer com isto? Elias morreu, pronto. Moisés também morreu e foi aniquilado e ficaram inconscientes ou ficaram presos na sepultura. Isto é verdade? É não. É não, pastor? É não. Vamos à prova de que Elias, o espírito de Elias e o espírito de Moisés estavam conscientes depois da morte. Moisés morreu? Morreu. Elias morreu? Morreu. E a sua alma ou o seu espírito? Agora vamos para cá. Vamos para cá. Hebreus, capítulo 11, versículo 13, diz que eles morreram, certo? Até o termo grego, a expressão grega, katapistin, apetanon, rutoi, pantes, né, que diz que todos estes morreram na fé. Agora, o detalhe é esse, morrer aqui, quando diz que eles morreram, o termo grego para morrer, que vem de um verbo chamado apotenesco, é usado para a morte do corpo físico. Todos eles da antiga aliança, do antigo pacto, passaram por este processo da morte física. Ou seja, Moisés e Elias morreram. Agora, aos que sustentam que a alma dorme, ou é aniquilada, extinta na morte, né? Ou ficava preso na sepultura até 70. Agora, como é que vocês podem explicar isto? Moisés morreu, Elias morreu. Como é que se explica isto aqui? Mateus capítulo 17. Vamos para Mateus capítulo 17. Quero ver como é que você vai explicar isso aqui. Versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe disse... vamos para cá. Mateus capítulo... Marcos, vamos para Marcos. Faz parte também do contexto aqui. Mas vamos para Marcos, para não pular a etapa. Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo 2. Preste atenção o que é que eu quero chegar. Você viu aqui na Bíblia Sagrada, nos textos sagrados, que Moisés morreu. Ponto final. Morreu. Deuteronômio capítulo 34, do 1 ao 6, morreu. Josué, esqueci Josué ainda. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Jeová disse a Josué, o meu servo Moisés é morto. Morreu. Moisés morreu. Elias morreu. Não no redemoinho. Ali foi trasladado. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que todos os patriarcas, todos os profetas, homens e mulheres do antigo pacto, morreram, ok? Morreram. Agora, como explicar isto aqui? Você é adventista, você é testemunho de Jeová, ou você que diz que o espírito de Moisés e de Elias estava preso na sepultura? Como é que você explica isso aqui? Marcos capítulo 9, versículo de número 2 ao versículo de número 8, que diz: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. 4. Apareceu-lhes quem? Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Como pode? Elias e Moisés morreram, estavam inconscientes. Elias e Moisés morreram, a alma foi aniquilada. Elias e Moisés morreram, o espírito estava preso na sepultura. Como aparece aqui falando com Jesus? Milhares de anos depois, séculos de anos depois, aparece Elias na transfiguração e Moisés falando com Jesus. Agora, não me venha dizendo que isto aqui é uma parábola, não me venha dizendo que isto aqui é uma metáfora, não me venha dizendo que isto aqui é uma figura de linguagem. Aí você quer inventar, aí é o seu achismo, aí é o egoísmo, seu teológico.
aí é você querer acrescentar ou diminuir nas Escrituras. Elias e Moisés falavam com Jesus, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Os que sustentam que a alma dorme ou é aniquilada ou extinta na morte, ou os que sustentam os nossos irmãos da teologia consumada, de que o espírito ficava preso na sepultura. Como explicar isto aqui? Aí alguns podem até dizer, isto foi uma metáfora. Pastor, isto é uma metáfora. Eles tiveram um sonho, simplesmente foi uma visão. É bom, né? Quando a gente pega uma coisa que confronta, né, a gente, e você não tem saída, aí você começa a lançar pedras, a se bater de todos os lados para querer se defender. Mas não tem como. Não tem como se defender de uma verdade, né? Contra a verdade não tem fatos, não tem argumentos contra a verdade. Elias e Moisés morreram, séculos depois, aparecem no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Quem estava falando com Jesus? O corpo não pode, o corpo foi sepultado, o corpo virou pó, porque já fazia séculos. Quem estava falando com Jesus? Era uma assombração? Era o quê? Foram os espíritos. O espírito de Moisés, consciente, o espírito de Elias, consciente, estavam falando acerca da morte, da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Os três tiveram as mesmas experiências ou visão. Os três. Se fosse um, eu ficava calado. Porque um iria descontar, mas só Pedro que teve. Só foi Tiago, tu teve uma visagem. Mas os três tiveram. Os três viram a mesma coisa. Mateus 17, olha, Mateus 17, versículos 6 e 9. 17, versículos 6 e 9. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos. Ok? Então, os discípulos, os três, viram. Vamos para Marcos, os três viram a mesma coisa. Marcos, capítulo 9, isto é muito importante, como você vai responder isto. Capítulo 9, versículo 2, olha só. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esses homens não estavam mortos, estavam em corpo vivo, estavam na terra. Fisicamente ainda estavam vivos. E os levou, sós em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto. Eles viram algo espantoso, sobrenatural. Tiago, Pedro e João viram 3 pessoas. Jesus transfigurado, Jesus veio para o seu reino, tomou a forma gloriosa do seu corpo glorioso, e apareceram ali Moisés, que tinha morrido, Elias, que tinha morrido. E eles viram, os 3 viram, 10, e eles retiveram o caso entre si. Ou seja, não conta para ninguém.
Não conta para ninguém o que a gente viu aqui. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 36. Olha só. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eles ficaram calados, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eles viram, não só foi Pedro que viu, não foi só Tiago e nem só foi só o outro discípulo, João. Não, os três viram a mesma coisa, os três tiveram a mesma visão, os três tiveram a mesma experiência. Se fosse só um, talvez fosse o sono, fosse uma experiência, fosse uma visagem, fosse uma emoção, mas os três presenciaram Jesus e duas pessoas ou duas entidades espirituais, Moisés e Elias. Como é que você pode explicar isso? Foi o achismo, a emoção, foi uma metáfora? Ah não, ali foi uma simbologia. Aí você vai inventar o que você quiser, mas a verdade está estampada na Bíblia, no texto. Não há como recorrer ao achismo, a uma invenção humana, a uma acrescentação teológica. Moisés e Elias estavam vivos em espírito falando com o Mestre, com Jesus. Outra coisa, um detalhe muito importante nesse texto, certo? Que confronta. Esta é uma razão forte, esta é uma razão, a maior prova bíblica é esse texto, esta visão que eles tiveram, de que Moisés e Elias morreram e se apresentaram em espírito vivos, falando com Jesus, né? Séculos depois, não estavam presos na sepultura, nem perderam a consciência e nem as suas almas foram aniquiladas, eles estavam vivos em espíritos. Um detalhe importante, disse Jesus, depois da visão, o fato foi tão verdadeiro, o que eles viram foi tão verdadeiro que Jesus falou isso aqui, ó, capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 36. Olha o que Jesus disse. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Se calaram, ficaram calados, né, e não contaram nada a ninguém. Mateus capítulo 17, olha o que diz Mateus, olha o que Jesus pediu para que eles fizessem. Mateus capítulo 17, versículo de número, Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, versículo de número 9, aqui ó, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou. Olha, se fosse uma visagem, uma visão, uma insinuação de alguns deles, uma invenção deles, né? Um sonho, né? um relance de sonho, mas olha a sinceridade da visão, a realidade, a verdade, o fato real. Por causa desse detalhe aqui, olha o que Jesus pediu a eles. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Fiquem calados, não contem a ninguém. Por quê? Jesus tinha medo que eles contassem por causa da mentira? Não. Porque para que isso não espalhassem,
para que eles não saíssem espalhando por aí, como se fosse uma coisa qualquer, mas eles viram a glória de Cristo, eles viram o reino, Jesus se manifestando no seu reino e trazendo visivelmente a imagem espiritual de Elias, a imagem espiritual de Moisés. Eles estavam vivos, conscientes, não ficaram presos na sepultura. E nem perderam a memória, né, o chip da memória. Então Jesus pediu isto aqui: não contem a ninguém a visão que os três tiveram. Ok? Então esta é a maior prova bíblica. Moisés morreu, morreu. Elias morreu, morreu. Hebreus 11, 13. Todos morreram. Todos morreram. E de repente, séculos depois, Elias e Moisés aparecem em espírito falando com Jesus. Então, isto é uma bomba para o sistema religioso das Testemunhas de Jeová, do sistema religioso do Adventismo do sétimo dia, e também, né, dos nossos irmãos, dos meus irmãos em Cristo Jesus, né, da escatologia consumada, né? Eles estão crescendo. Se, né, quiserem ver este vídeo, porventura alguém olhar aí, perceber, assistir e passarem para eles, quem sabe, né? Mas é tanto do achismo, é tanto da invenção, é tanto das colocações. Isso eles vão dizer que foi uma metáfora, que foi uma simbologia, que foi uma parábola, que foi uma parabólica, até uma parabólica vão dizer que vão encontrar nesse texto. Mas o texto é verdadeiro. O texto ali foi uma passagem ao qual aconteceu, né? Jesus se transfigurou-se e trouxe, né, a visão de Pedro, Tiago e João, a visão deles, Elias e Eliseu, para representar algo simbólico, sim, para representar algo, mas a visão foi verdadeira. Representar o quê? O Antigo Testamento, o Novo Testamento e a graça ali ministrada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que disse, né, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Abraão, Isaac e Jacó, as almas deles, o espírito deles, de todos os que morreram, né, numa esperança, na fé, as almas estavam vivas. Hebreus capítulo 12, versículo de número 23, dos espíritos aperfeiçoados lá na glória, lá no céu. E no ano 70, eles saíram do Hades, que Hades tem uma referência que não é sepulcro, mas mundo dos mortos, a região que desce, as profundezas da terra, as trevas. Vou falar sobre isso. Eu tenho um vídeo, mas foi um dos primeiros. Agora estou aprimorado o conhecimento. Estou mais conceituado, tenho mais melhor conhecimento do Hades, dos textos nos originais. Então, Moisés e Elias morreram, todos morreram. Agora, como sair dessa? Os espíritos deles não estavam presos na sepultura. Não estavam presos na sepultura. E daí a maior prova bíblica de que a alma não morre. Elias e Moisés. A alma ou o espírito. E nem fica inconsciente e nem ficava preso na sepultura. Ora por mim, compartilha que é bênção para os teus irmãos, para os nossos irmãos. Inscreva no canal, se inscreva no canal e escreve aí o teu comentário com respeito, com cautela, com carinho, tá bom? Concorda ou discorda, não importa. Mas o importante é a tua compreensão mediante as Escrituras. Continua orando pelo teu irmão e fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Saúde a ti
e aos teus, para a glória de Cristo Jesus. Amém.